Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que a gente possa conseguir levar esse estudo da melhor maneira possível, porque as intenções são excelentes. Hoje a gente vai falar do capítulo 5, continuar o capítulo 5. A gente está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 27 desse capítulo, que é o capítulo que trata dos bem-aventurados aflitos, né? E o tema de hoje é bastante interessante, porque ele vai tratar sobre eu vou ler o tema direitinho, porque ele é muito interessante. Ó. Dever-se-á por termo as provas do próximo. Então, vai tratar sobre isso. Será que a gente pode terminar com as provas que alguém está passando? E aí, ao longo do texto, a gente vai descobrir que o texto é pequenininho, mas só lá no final que o espírito que está respondendo vai falar assim, resumindo, é isso, isso, isso. Então, a gente vai descobrir lá no final só a resposta desse texto, para essa pergunta. E, para começar, né, a gente vai fazer a nossa prece. Eu posso fazer a inicial, no final, o Maurício, que está aqui comigo, ele faz a final. Maurício, a gente está sempre fazendo essa dupla, né, Maurício e eu. Então, como ele sempre está começando na prece, eu vou começar agora, ele termina. Pode ser, Maurício? Pode ser. Tá, então vamos embora lá. Senhor Jesus, Deus, espíritos amigos que sempre estão com cada um de nós, que possamos ser bem inspirados para nossas palavras chegarem da maneira correta nos ouvidos daqueles que precisam. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos. Que assim seja. Bom, como a gente leu tudo, estudou tudo, a gente vai começar a nossa roda de conversa. Como de praxe, a gente vai pegar e vai dar uma lida no primeiro parágrafo. E esse parágrafo, como eu disse, ele é bem interessante porque ele já começa fazendo uma pergunta. Né? O título já é uma pergunta e é um pedacinho da pergunta que Kardec fez para os espíritos. Eu vou ler aqui. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Né? É uma pergunta bem interessante, e a gente conhecendo Kardec, quem tem costume de ler Kardec, sabe que ele não vai parar por aí, né, Maurício? Ele começa fazendo uma pergunta geral, depois ele vai acrescentando outras perguntas e mais perguntas. A gente ficou, por sorte nossa ou por sorte das outras pessoas, não sei, a gente ficou só com a primeira pergunta. Nos capítulos seguintes tem mais perguntas lá. E aí ele está perguntando justamente isso. Será que a gente pode acabar com a prova de alguém que está passando por um momento desse de dificuldade? Né? Fala, Maurício, você ia falar. Não, essa pergunta, com certeza, é uma análise que ele faz principalmente desse capítulo 5, que é um dos maiores capítulos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, é o maior. Por quê? Porque aqui nesse capítulo fala muito de sofrimento. E nós, muitas das vezes, nos confundimos e pegamos a didática errada que vem nos ensinar. Então, achando que o sofrimento é bom. Né? Por isso que tem aqueles falsos cilícios, né? Que as pessoas anterior. Se faz flagelam, sofredores em si mesmo, se chicoteiam, achando, seguindo aos pés da letra, a palavra do Cristo, bem-aventurado aqueles que sofrem. Não é isso. Então ele vem bater numa chave que está se repetindo muito do sofrimento, né? Então ele vai fazer uma reflexão, porque muitas das vezes nós podemos pegar o conhecimento errado, achando que sofrer é bom. Se o sofrer é bom, eu tenho que fazer sofrer o meu próximo. Mas ninguém quer sofrer, né? Pensa logo no próximo. Então ele vai fazer uma reflexão de tudo que falou repetidamente de sofrimento, para que nós não possamos, né, fazer a verdadeira análise de consciência desse estudo. Aí eu já vou logo de
de cara assim, eu vou pegar a primeira frase que ele coloca aqui, porque está dentro certinho do que o Maurício está falando. Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis na terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Ele já está começando a dar dica aí, né, que esse tipo de pensamento, eu estou na Terra para sofrer, pode ter várias consequências erradas, igual você estava falando, né? Pode ter pensamentos errados. Se eu acho que o cara tem que sofrer, então eu vou dar uma ajudinha, né? Não pode. Vou dar uma ajudinha. Não, vai estar me pedindo aqui para ajuda, não vou ajudar não, vou dar... Tá pedindo dinheiro aqui, não vou ajudar não, deixa ele sofrer, Deus quer que ele sofra. E uma coisa que eu estava lembrando aqui, tem uma mensagem quando o Espírito Verdade se revela para Kardec, que ele organizou, uma pleiade de espírito que organizou, né, toda a doutrina espírita, e ele que controla todos eles para o início da codificação. Ele fala com Kardec, numa das primeiras mensagens, né? Eu vou estar com você todo dia tal, um quarto de hora, tal. E tem um momento que Kardec está passando por um momento de dificuldade muito, muito brabo na vida dele, e ele fala, e a gente vai ajudar você nesse quesito também. Ele fala com outras palavras, né? Que eu não sou espírito superior, porque se não fosse assim, a gente também não te amaria. Então, ele está dando uma amenizada nas dificuldades de Kardec também. Ele está fazendo chegar trabalho para Kardec, está fazendo chegar coisas para Kardec também. Imagina você tendo que escrever a codificação toda, a doutrina espírita toda, aquele bolo de mensagem que chegava todo dia, e você ainda ter que passar fome. Imagina. Verdade. E ele fala, que interessante que eu falei anteriormente aqui, já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que está na terra de expiação. Então, ele devido a repetir muitas vezes que nós somos espírito imperfeito, estamos no mundo de provas e expiações, estamos aqui para pagar nossas dívidas, né? Aquelas dívidas que paga devagarinho, né, em dose homeopática, que estamos aqui para sofrer, nós temos que nos burilar, nós temos que... Então, muitas das vezes, traz um pessimismo na reflexão de cada um de nós. Pode trazer, mas não deveria. Porque nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para progredir, para melhorar, para evoluir. Muitas das vezes precisamos do burilamento, né, para chegar a essa perfeição. Mas nós não temos necessidade de buscar o sofrimento. Como diz na área da saúde, nós sempre temos que trabalhar com a profilaxia. O sofrimento é a última pedagogia de Deus para a educação de nossa alma. É a última. Então, o que é profilaxia? Eu falei esse palavrão, nem falei que é o significado. É a prevenção. Se nós trabalharmos no bem, se nós nos fazer a nossa reforma íntima, nos melhorarmos, não temos necessidade de passar por tantos sofrimentos, porque nós buscamos, né, a nossa renovação. Nós não ficamos estagnados em nossa vida. Então, a dor ela é referência, muitas das vezes, para aqueles que ficam estagnados na vida e não conseguem tomar um rumo. Então, o que acontece? Vem aquela problemática para que nós possamos nos levantar e fazer a ação, empurrão, de melhorar, né? de sair daquela situação. Então, a problemática da vida ela existe para que nós possamos melhorar. E muitas das vezes o trabalho do bem ele tem a capacidade de tirar certas problemáticas na nossa vida, né? De dor, né? E muitas das vezes nós não temos que refletir que nós temos que nos ajudar, né? Nós somos uma corrente fraterna que vivemos na Terra para que nós possamos trabalhar em cooperatividade.
E aí o Espírito vai falar aí no próximo parágrafo, ele é um pouquinho grande, que vai começar a comentar dos erros que geram esse pensamento, né? E gera erro para os dois lados. Pensam alguns que, estando na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Esse é o pensamento de uns. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Esse pensamento, né? Eu estou imaginando aqui, eu estou sofrendo muito, eu vou atenuar isso aqui para quando eu sair daqui já sair tinindo. Imagina, tem gente que pensa isso. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Parágrafo grandão esse, hein, Caju? É. Tem gente que a gente encontra por aí que acha que porque está sofrendo, até agradece, né? Não, eu estou sofrendo, Deus quis assim, eu não posso, eu vou sofrer assim até o fim da minha vida, mas não, e não procura nada, né? Não procura dar uma melhorada nisso. Ou então perdeu algum ente muito querido, não se dá o direito de se sentir feliz com outra coisa. Eu conheço uma pessoa que perdeu um ente pelo suicídio. E a pessoa não consegue dar um sorriso, não consegue nada, porque acha que tem que passar pelo aquele sofrimento eternamente, até morrer, entendeu? Tem gente que leva para esse lado, não atenua em nada. Ela tende a piorar na situação, né? Como tivesse sendo merecedora daquele sofrimento e potencializa aquela situação. E muitos de nós somos muito presunçosos, né? Porque achando que nós temos capacidade de avaliar uma situação que a pessoa é merecedora, ainda de avaliar que a pessoa é merecedora a sofrer, a gente potencializa esse sofrimento, que, na verdade, é um trabalho que nós temos que fazer contra nós mesmos nessa avaliação. Que quando a gente avalia desse jeito, é a chaga da humanidade que está em nós. É o egoísmo, é o orgulho, que tampa a visão da pessoa na reflexão do texto, né, esses capítulos da bem-aventurança, bem-aventurados aflitos, do texto do capítulo 5, se ele consegue refletir dessa maneira, que o sofrimento é necessário do outro, e nós temos que potencializar esse sofrimento, é que impera totalmente em nós o egoísmo e o orgulho, que fazemos uma avaliação errada, que estamos aqui para ser juiz da situação, muitas das vezes somos juiz e carrasco. E nessa aí de ser juiz, a gente acaba olhando uma pessoa precisando de ajuda, e aí no nosso egoísmo a gente falando, não vou ajudar ela não, porque ela está passando pelas provas que Deus colocou ali para ela, ela precisa passar por isso. Aí a gente não faz nada, a gente coloca como desculpa.
né? Interessante que a empatia é importante. Se nós estivéssemos no lugar dela, nós não gostaríamos de ser ajudada? Quem que está nas suas aflições do seu dia a dia não gostaria, né, de um abraço fraterno, de uma mão estendida, de uma palavra amiga? Então, é uma questão de que nós possamos nos colocar no lugar do outro, para que nós possamos ajudar nas suas necessidades, que futuramente pode ser a nossa. Aquela criatura que está na posição de ajudar não ajuda, no amanhã, no futuro, ela vai estar na necessidade de ser ajudada, para que ela possa ter empatia do outro, buscando as situações difíceis que naturalmente virão, para que ela possa refletir como que a dor é desagradável. Então, que nós possamos refletir que nós temos que fazer uma avaliação do ensinamento de Deus que está aqui para que nós possamos nos ajudar e não potencializar o mal no outro, o sofrimento do outro. E entra aquilo que você falou, né? A gente não está aqui, ninguém nasceu para sofrer. A gente nasceu para cumprir as nossas obrigações. E, às vezes, essas obrigações é resgatar um débito que a gente contraiu. Mas isso não quer dizer sofrimento. Eu fiz uma pessoa viver na miséria. Eu estou na miséria hoje, mas eu posso estar passando pela miséria ali e ser uma pessoa boa. Eu não preciso estar sofrendo e não buscar nada para melhorar essa situação. Tem gente que vai pensar que precisa. Aí dá a confusão toda que o Espírito está falando aí. E a gente não conhece os cursos da lei de Deus, né? Muitas das vezes a situação está se passando, até quando tem que se durar, só Deus sabe. E todas as situações que nós temos consciência, nós estamos para ajudar. Se nós estamos ali naquela situação, nós estamos para ajudar. Se nós estamos no raio de ação, que acontece um conflito social, seja essa pessoa um parente nosso ou um estranho, se nós estamos no raio de ação dos nossos olhos, nós temos obrigação, pela lei de Deus, de auxiliar da melhor maneira possível. Porque você não está ali por acaso. Está ali para que você possa ajudar. Não, né? Apareceu ali à toa, né? Exatamente. Porque muitas das vezes, nas situações conflitantes que existem na face da Terra, nós vamos ao encontro apenas para usufruir da problemática e não para ajudar ou somatizar o mal. E às vezes a gente pensa também que... Quando a pessoa está jogada no chão, as pessoas cerca no intuito de matar a sua curiosidade e não de ajudá-la. Aí, matando a sua curiosidade, ela está se influenciando negativamente porque ela está ausente na problemática do outro, pela falta da empatia. A pessoa não ajuda, está ali para ver o teatro acontecendo. A gente às vezes pensa que ajudar, no sentido que ele está falando aí, é acabar com o problema daquela pessoa ali, pronto, resolvi e tal. E não é isso. Você pode atenuar, pode dar um alívio, mesmo que seja pequeno. Eu lembro uma vez que na frente do meu portão aqui, eu cheguei em casa, tinha uma pessoa na calçada do lado, tinha uma pessoa caída, atravessada na calçada. Eu fiquei naquela, caramba, como é que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? Vou chamar um Uber, vou pedir isso, vou fazer aquilo. Fiquei pensando em 1000 coisas de como eu ia ajudar, enquanto isso a pessoa estava caída ali. Mas não foi por mal, estava tentando achar uma solução para aquela pessoa, estava com medo dela estar machucada. Aí vieram umas freiras que moravam aqui perto da minha casa e viram a pessoa, cutucaram ele e falou, moço, não fica atravessado na calçada assim, não. Fica reto, encostado no muro, se for ficar aí. Ou então levanta e vem com a gente. Aí eu falei, caramba, elas não tinham nada para dar, porque elas viviam de doação. Mas elas fizeram muito mais do que eu, que estava ali pensando em como é que eu ia ajudar, como é que eu ia fazer acontecer. Né? Não deu nem tempo de eu fazer nada. Aí o moço foi, levantou e foi embora. Viu? Então que nós possamos trabalhar sempre com a misericórdia. O Pai é sempre misericordioso. Ele não está aqui para que possamos nos fazer sofrer. Então, se nós estamos numa situação social que o outro precisa de ajuda, que sejamos solidários, que nós possamos erguer, porque muitas das vezes nem é material, às vezes é aquela palavra amiga, né? Aquela mão consoladora, às vezes é só sentar do lado, fazer sua presença, marcar sua presença, a pessoa já se edifica na situação que está passando.
Então, que nós possamos avaliar sempre as situações que ocorrem à nossa volta, porque nós somos sempre missionários de Deus para ajudar o próximo. Quando a gente faz uma oração e pedindo ajuda, na maioria das vezes, essa ajuda vem do irmão do lado. Deus manda aquela criatura do lado para que possa auxiliar aquele irmão que está em dificuldade. É assim que usa o poder de Deus. Vamos continuar aqui. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumento de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Como Interessante espírita, a gente tem obrigação, né? Com certeza. Não, interessante que ele fala aqui, ó, ajudai, pois, sempre mutuamente. Então, a nossa sociedade passa por todos esses percalços da vida aí que nós estamos passando hoje, com essa pandemia. Muitas das vezes, a situação piora pela essa palavra, se ajudar mutuamente. Se nós pudéssemos ajudar mais mutuamente, a vida seria muito melhor. Essas situações que passa a vida são negligência nossa, que não pensamos no coletivo. Então, essa ajuda mutuamente, com certeza, a vida seria melhor. Porque sempre o forte ajudará o mais fraco. E com isso, com essa mão solidária, terminaria, por exemplo, se fosse uma mão solidária, a miséria no mundo, que assim encontra no mundo dito cristão, muitas pessoas ficam abaixo da linha da miséria, onde a corrupção social é ainda um caso muito frequente no nosso dia a dia. Então, que nós possamos sempre pensar mutuamente. Interessante, só para falar aqui, contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita. Por que principalmente todo espírita? Porque a verdade é dita pelo espírita sem nenhum véu da ignorância, sem nenhuma interferência do homem da terra. A doutrina espírita coloca toda a realidade da vida de uma forma clara, límpida e tranquila. Dá uma consciência do todo muito grande. Por que acontecem certas situações na nossa vida? Por que nós estamos naquele lugar? O que nós viemos fazer aqui? Qual o nosso destino? Então, principalmente, devido esse cabedal de conhecimento maravilhoso através do Pentateuco, nos coloca na direção correta, nas ações sólidas em busca da coletividade e do bem. Principalmente espírita, porque ele tem um tesouro na sua mão de compreender a verdade eterna com muita facilidade. O fora da caridade não há salvação, né? E exatamente. Logo no início ele fala aí, para a gente não ser um instrumento de tortura. Então, mesmo que a gente não consiga essa... Eu não consigo ajudar em nada, pelo menos eu não posso piorar. É o mínimo que eu posso fazer, eu não vou piorar a situação. O que eu puder fazer para melhorar, eu faço. Se eu não conseguir fazer nada, mas é aquilo que você falou, às vezes você sentar do lado ali da pessoa já está ajudando. Às vezes a pessoa está só querendo falar com alguém, está só... Mesmo tem gente às vezes que é agressiva, né? Às vezes a pessoa está te xingando, falando, mas às vezes ela está fazendo isso e se parar em você, ela não vai fazer mal a mais ninguém, né? Isso também já é ajuda.
você não revidar. Exatamente. E olha só, faça ele o que fizer, faça nós o que fizermos, seja o que fizermos, para opor a decisão do Senhor, a decisão de Deus, estas se cumprirão. Então, que nós, se for da vontade de Deus, ele passar pelos percalços, nós passarmos por percalço da vida, ele vai tirar toda a condição de ajuda. Porque nós não temos competir com Deus, não estamos aqui para competir com Deus. Estamos aqui para somatizar com ele. Mas quando ele quer fazer algo na vida do outro que leva a percalço duradouro ou não, ninguém vai interferir. Entendeu? Então, nós temos que ajudar da melhor maneira possível, porque se for cumprida a palavra de Deus, a nossa ação será inútil. Mas como a gente vai saber? Faça-o e faz que Deus tome seus desígnios. Porque se fosse assim, se não fosse assim, que seria do mundo, por exemplo, se uma pessoa está com um tumor, né, maligno em certa região do corpo, e o médico falasse, deixa cumprir os seus desígnios. Não, né? Se ele fez aquele médico, toda aquela técnica é para trabalhar em cima disso. Mas, se for da vontade de Deus aquela pessoa desencarnar, não vai ter médico que vai poder ajudar. Vai atenuar, mas vai chegar à conclusão da vontade de Deus. Então, por isso que nós possamos fazer a nossa parte. E Deus decide conforme Ele quer. É o que a gente aprende na parábola dos talentos, né? Na parábola dos talentos, tu recebeu um talento e você enterrou com medo, não multiplicou em nada, é o cara que não ajuda, não faz nada, né? Não ameniza o sofrimento de ninguém. Você tem o talento de ser um médico, você tem o talento até para conversar com alguém, e você consegue usar isso para ajudar as pessoas, você está multiplicando. Porque se você pega... Já percebeu nessa parábola que se você pega e multiplica, você ficou com a parte que multiplicou. Tu só devolve aquilo que você recebeu, mas a parte que você fez multiplicar faz parte de você agora. Você passa a ser você agora. E o cara que não multiplica é aquele cara que fica estacionado, não muda em nada na vida, nem para mais nem para menos. Ficou estacionado. Cadê? Agora já estamos no último parágrafo, Maurício. E é só agora, lá nas últimas linhas, que ele vai dar a resposta para a pergunta lá de cima, né? Deixa eu ler aqui. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então, a gente sabe que todo mundo está na Terra para expiar. As provas são bem menos, as expiações são a maioria. E a gente tem que fazer de tudo para abrandar. Não é errado a gente estar passando por uma dificuldade, ver alguém passando por uma dificuldade e você tentar ajudar. É errado você não fazer nada, né? Fazer de tudo para abrandar. Os exemplos que ele dá aqui é forte, porque da ferida, você colocar a pessoa está com uma ferida ali, ela está com a ferida, você vai lá e coloca o dedo e remoe ali, fica moendo ali. Já passou por isso? Você colocar o dedo na ferida como aumentador, a pessoa está com a missão de aumentar a dor do outro. Muitas vezes, na consequência dos nossos atos impensados, nós fazemos isso. No nosso meio social, quando nós não pensamos no outro, nós estamos botando o dedo na ferida. Quando, através dos nossos atos, gera fome, miséria, gera conflitos, nós estamos botando ferida no outro, através dos nossos atos. Às vezes o outro nem está perto, mas nós estamos trabalhando negligencialmente, em termos social, para piorar a nossa condição na Terra. Então, e às vezes a gente pensa que...
Às vezes a gente pensa que esse sofrimento é aquela coisa grande, aquela coisa que está passando grande. Às vezes, sem querer, a gente está botando o dedo na ferida. Imagina uma pessoa convivendo com a outra, a outra fez uma coisa que você falou para não fazer, deu errado e você fica, eu te falei para não fazer aquilo, eu te não sei. Exatamente. Isso aí tá botando dentro na ferida. O que adianta você falar isso? Né? E às vezes a pessoa só está educando o filho, ou educando, ensinando, explicando, mas não é por mal, mas acaba tomando esse papel. E só, em vez de amenizar, a gente piora. Em vez de falar, meu filho, viu? Não tem problema, na próxima vez você vai acertar, na próxima vez você vai conseguir, vai tomar o caminho certo. É a forma de falar. Quando a gente fala assim, a gente está aliviando a pessoa, né? Nós estamos auxiliando ela. Porque a forma negativa de bem feito tem que acontecer de novo, né? É uma forma irracional. Porque você está, muitas das vezes, é a pessoa que mais nós amamos. É um filho nosso, por exemplo, que está com a depressão, a gente fala, isso é frescura, nós estamos colocando o dedo na ferida. Vou me matar. Se mata. E a pessoa, então, às vezes, fala isso porque ama e está preocupada, mas está botando dedo. Fala irreflexivamente, porque aquilo ali não vai ajudar. Essas palavras, né? Essas palavras que deprime, ela não vai ajudar ninguém, só vai piorar. E muitas das vezes acha que é bobagem, não é. Então tem muita atitude nossa que a gente prejudica o nosso ambiente familiar, o nosso ambiente do trabalho, né? Porque nós só queremos fazer o que nos compete e se saiu daqui, tá tudo errado. A gente nunca quer somar no nosso trabalho, a gente nunca quer ceder em nossas situações para que as feridas do mundo possam cicatrizar e melhorar no nosso meio social. Pelo contrário, nós colocamos o dedo piorando o movimento social que nós estamos passando, por exemplo, nesse problema de pandemia aí, né? Aonde nós deveríamos ser mais solidários, aonde que nossos governantes deveriam ser mais conscientes, né? E em vez de tomar os procedimentos corretos, o que faz? Desvia situações públicas, né? Orçamentos públicos em benefício próprio, matando, consequentemente, indiretamente ou diretamente, centenas de criaturas. Então, nós possamos parar de colocar a ferida em nossa sociedade, que nós possamos aliviar aqueles que estão em dificuldade através da nossa ação do bem, de uma palavra amiga, de um gesto fraterno, que todos nós precisamos. E a gente, quando fala de perdão, de pedir desculpa, dessas coisas, a gente sempre tem a mania de se colocar na posição daquela pessoa que quer ser perdoada, daquela pessoa que dá o perdão, né? Eu te perdoo, eu te desculpo, mas a gente nunca se coloca na outra visão, que é a maioria, né, de nós. Não, eu estou necessitado de perdão, eu estou necessitado de ajuda, e trazendo para essa situação, a gente às vezes vê a pessoa sofrendo, tem gente que com o tamanho orgulho que tem, vaidade, se sente superior àquela pessoa que está sofrendo e pisa mais, né? Fala, não vou te dar nada, você é um vagabundo, você não fez por merecer, eu trabalhei a vida inteira para isso, eu fiz acontecer, você não fez nada, né? E não é assim que funciona, a gente não sabe os planos de Deus para cada um de nós, e todo esse capítulo ele tem muito a ver com a questão 132, que é o motivo para que a gente reencarna, né? Para cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Então, Deus tem um plano para cada um de nós. A gente não sabe qual é esse plano, mas a gente sabe que a tendência é só a gente evoluir. Só que a gente pode demorar mais um pouquinho, acelerar mais um pouco, dependendo das nossas atitudes aqui. Então, vamos seguir em frente, todo mundo. Apareceu a oportunidade de ajudar, você ainda não consegue ajudar de uma maneira que, sei lá, tem gente que aparece pedindo dinheiro, você não consegue ajudar assim, mas você pode dar uma conversar com a pessoa, né? Tem várias maneiras de ajudar, Então, que a gente esteja aberto para isso, né? Aberto para ajudar, não fechado totalmente. Verdade. Bom, a gente chegou no final. Tu quer falar alguma coisa? Não, esse já era o último parágrafo.
Posso fazer a prece? Pode. Então, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que tivemos na noite de hoje, de refletir sobre o capítulo 5, item 27, deve-se pôr termo às provas do próximo, que nós possamos sempre, na medida do possível, ajudar nossos próximos, auxiliando em suas dificuldades, porque toda vez que auxiliamos o nosso próximo, nós estamos também sendo auxiliados. Que a paz do Cristo possa envolver toda a terra, amparando todos aqueles que passam pelas aflições, dando força e coragem para suprir todas as suas dificuldades. Que a paz do Cristo possa nos envolver hoje, agora e sempre, que assim seja, e graças a Deus.